A depressão, ela também está diretamente ligada a alguns neurotransmissores, que a gente chama de neurotransmissores da felicidade, como a endorfina, né, que é a mais conhecida. Então, nesse sentido, a gente precisa perceber as mudanças de hábito daquela pessoa. Se ela não tinha nenhuma dependência ou nenhum vício, né, que é o termo mais popular, se ela adquiriu, se ela está passando por algum problema, seja ele de ordem biopsicossocial, e aí a gente está falando não só do corpo, mente, relações, né? Financeira, por que não dizer financeira? Então a gente precisa estar observando comportamentos que a pessoa antes não tinha e que passou a ter. A campanha Setembro Amarelo foi criada no ano de 2015 e durante todo o mês nós somos relembrados da importância de cuidarmos da nossa saúde mental e de nos atentarmos também aos sintomas da depressão. A tristeza é uma reação normal, é uma emoção normal diante de algum acontecimento. E depressão, além da tristeza ser frequente, passar de alguns dias, também vamos ter alguns outros sintomas, né, como falta de apetite, ou um apetite exacerbado, também alterações do sono, né, um sono exagerado, ou pelo contrário, a insônia, uma falta de perspectiva, uma falta de estímulo, desmotivação, uma culpa, né, o deprimido ele sente muita culpa por estar se sentindo dessa forma. Aqui no Brasil é um país ainda que as doenças mentais são muito estigmatizadas. A gente vê em outras regiões do mundo, né, isso diferente, mas aqui no Brasil a doença mental ainda é vista como menor, como frescura, como falta de Deus, como falta de vergonha. Então tudo isso faz com que as pessoas elas se sintam, né, que aquilo não é um problema, que aquilo é só dela, que aquilo vai passar, e tem vergonha de procurar um tratamento, né, com medo do que as outras pessoas vão pensar. Então isso aqui no Brasil, esse estigma, né, da doença mental, na depressão, dificulta o tratamento. É muito importante buscar ajuda para realizar o diagnóstico da depressão e realizar o seu tratamento, que pode incluir medicamentos aliados à psicoterapia. Os fatores que podem causar a depressão são os fatores genéticos, a bioquímica cerebral, além também de episódios de estresse que podem desencadear a doença. Não tem como ter saúde mental se você não tem o que comer em casa, né? A gente não pode falar doença mental sem olhar todas as outras questões, né? São multifatoriais. Nós estamos falando de questões sociais, culturais, financeiras principalmente, né? Eu que trabalho no serviço de saúde mental, a gente recebe muitas pessoas com problema de depressão de causas sociais, problemas sociais ali, né? E aí a gente inclui também problemas de violência, a violência doméstica, né? A gente inclui aí o preconceito e inclui aqui as comunidades, as pessoas da comunidade LGBTQIAPNA+, que são muito vulneráveis a ter transtornos mentais. Então a gente, quando pensa em depressão, a gente não pensa num único fator. A gente tem que pensar a pessoa inserida, né, no seu ambiente social, cultural e espiritual também. É muito importante relacionar a depressão com outros fatores sociais e também econômicos. A prevenção da doença está diretamente ligada a uma alimentação saudável e também à prática de exercícios físicos constantes. O atendimento psicológico ele ainda pode ser recebido por meio dos Centros de Atenção Psicossociais, os CAPs, de forma gratuita. Os casos graves, severos e persistentes, nós temos a atenção psicossocial. Quem é ela? É o nosso famoso CAPS. Nós temos o CAPS 3, mental, 24 horas, que ele é 24 horas para quê, Deise? Para o acolhimento. Por exemplo, você entrou na UPA numa crise, ou como antigamente a gente chamava de surto, certo? E não necessita de um internamento em um hospital psiquiátrico. No caso, a nossa referência é o Hospital de Messejana, em Fortaleza. Não necessita, mas você precisa de um acolhimento. Então, você pode ir para o acolhimento do CAPS, encaminhado pelo médico da UPA, certo? Já com toda a avaliação psiquiátrica feita, que o nosso psiquiatra vai até a UPA fazer, certo? E lá vai ser introduzida a sua medicação e você pode ficar até 14 dias, né, no processo de adesão medicamentosa.
Além dos serviços voltados à saúde mental, outros serviços gratuitos podem garantir tanto a alimentação como também a segurança, como restaurante popular, além de atividades de serviço social, como CRAS e CREAS. E para pessoas em situação de rua, podem buscar assistência no Centro Polo.